Então, amigos e amigas, vamos falar hoje sobre um assunto que nem sempre nós abordamos, porque pode ter uma dualidade de ideias, mas que vamos ver o que a Bíblia diz sobre a santidade. A Igreja Batista em Vila Isabel está com suas portas e corações abertos para receber você. Aos domingos, às 9 horas, culto matinal, depois a escola bíblica dominical. Às terças-feiras, 19 às 20 horas, culto de oração, e também aos sábados, 18 às 19 horas, também culto de oração. Tem também os PGMs funcionando na casa dos crentes, em que as pessoas ainda estão se reunindo pela internet, porque é um ambiente pequeno e não dá para acumular tantas pessoas. Mas esperamos em Deus que em breve os PGMs também estejam abertos para que voltemos ao funcionamento normal antes pandemia. A conversão é um ato instantâneo. Quando aceitamos a Jesus, é imediato. O Espírito Santo nos convence, reconhecemos nossos pecados e assim passamos a sermos uma nova criatura. É o que a Bíblia diz. Todavia, a santidade é um processo que não termina, não acaba aqui. Precisamos levar uma vida de santificação para sempre. A palavra de Deus diz em Levítico 20, verso 7: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Sendo a santidade uma atribuição de Deus, é mistério que nós nos santifiquemos para que possamos ter comunhão com Ele. O crente em Cristo precisa levar uma vida de santidade, uma vida de separação do mundo e seus prazeres. Nós vivemos no mundo, mas não podemos pactuar com as coisas que o mundo oferece. É uma ordem de Deus. Guardai os meus estatutos, Levíticos 20, verso 8. O caminho apontado por Deus para a santificação da vida é a obediência às normas estabelecidas por Ele em sua santa palavra, que são os seus mandamentos. E Ele pede, Ele exige que sejamos obedientes à sua santa e divina palavra. A santidade é uma operação de Deus. Eu sou o Senhor que vos santifico. Levítico 28. O crente cumpre buscar a santidade. Isso cabe a nós, crentes em Cristo. Nunca, porém, alcançaremos sem atuação de Deus em nós. Espontaneamente é impossível isto, porque nós somos falhos, somos humanos, e Deus não. Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus santo, mas Ele vai fazer isto em nós. Nós só alcançaremos isto com a ajuda do nosso Deus. Mas a santidade é também uma exigência de Deus. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A santificação desvenda os olhos da alma, para que tenhamos uma visão cada vez mais clara do Deus que apenas
vemos pela fé e que passa a habitar em nossos corações. Nós o conhecemos pela fé, mas é pela fé que ele vem e habita em nós. Essa visão nós só podemos adquiri-la, só podemos tê-la através de uma vida de santidade. Por isso que Deus exige de cada um de nós, salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, que tenhamos uma vida de santidade. E essa santidade, ela solidariza-se com os nossos irmãos, sendo todos de um mesmo sentimento, porque para isso fostes chamados. 1 Pedro 3, 8 e 9. A santificação leva o crente a amar os seus irmãos em Cristo e a demonstrar na prática a realidade desse amor. Não um amor fictício, não um amor fingido, mas o amor que envolve a empatia, o companheirismo, o sentimento para com o nosso irmão em Cristo. Senão, isto deixa de ser santidade. Isso não é santidade se nós não agimos assim. Mas a santidade também vai nos levar a ter um exemplo do viver de Cristo, não retribuindo mal por mal, antes, pelo contrário, bendizendo. 1 Pedro 3, 9. É apertado e difícil o caminho da santidade, porque é viver como Cristo. E isso é difícil. Isso não é fácil. Entendo perfeitamente. Mas precisamos entender isto. Ela é clara para nós. O modelo da santidade de vida, que alcançaremos por seguir os seus ensinos ao nos pôr como limite o exemplo de Cristo. Temos que ver em Cristo esse exemplo de santidade. Uma vida de santidade é uma vida que glorifica a Deus. Santificai em vossos corações a Cristo, como ao Senhor. 1 Pedro 3,15. O coração do crente é um coração que simboliza ou deveria ser um santuário divino, purificado pela presença de Cristo, santificado pela atuação benéfica do Espírito Santo. O culto mais expressivo que prestamos a Deus consiste no reconhecimento da sua soberania em nossas vidas. Ele é o Senhor, a quem devemos obediência. Ele é o Senhor, a quem almejamos uma santidade de vida. Uma vida de santidade não é impossível. Se fosse impossível, o Senhor não estaria exigindo de nós isso. É bíblico, está na sua santa palavra. Então precisamos apenas esforçarmos-nos. Precisamos apenas exigir que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos sustente a termos uma vida de santidade, para que possamos testemunhar mais desse Deus que é o nosso Deus, esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos transformou, esse Deus que quer que a cada dia sejamos um exemplo para este mundo que jaz no pecado, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que jaz distante do Senhor. Que Deus nos abençoe. E se você pensava que era impossível ter uma vida de santidade, se depender de você, de mim, nós não a teremos nunca, mas vamos clamar pela ajuda do Senhor, e Ele vai fazer de nós pessoas, crentes, transformados, santificados, e que teremos uma vida santa, sim, na presença dEle. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai,
Nós te agradecemos que através dos séculos, servos teus têm procurado, têm primado por uma vida de santidade. Uma vida, nosso Deus, distante daquilo que não agrada ao Senhor, mas muito próximo, muito perto daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Muito obrigado, nosso Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a termos uma vida de santidade, que possamos persegui-la, que possamos nos aproximar dela a cada instante, sabendo que o Senhor quer que tenhamos esse exemplo, que sejamos esse exemplo para todos aqueles que convivem conosco, inclusive nossos irmãos em Cristo. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.